Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nós estamos iniciando a nossa devocional dessa oportunidade e eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, do versículo de número 22 ao versículo de número 33. Pause esse vídeo, encontre o texto e retorne para juntos fazermos essa leitura e, consequentemente, também essa meditação. Diz assim a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Feche seus olhos, vamos orar e pedir iluminação, orientação do Santo Espírito do Senhor para compreendermos o que está escrito aqui e podermos também colocar em prática. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos por mais essa oportunidade que nós temos de meditarmos na sua palavra. A nossa oração nesse instante é de agradecimento ao Senhor, de gratidão por este momento e também ao Pai pedindo que Tu, ó Pai, nos capacite a compreendermos o que está aqui escrito e possamos analisar as nossas vidas e transformarmos as nossas vidas, adequarmos as nossas vidas à Sua vontade. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Atualmente, nós temos várias pautas da nossa sociedade que visam estar colocando alguns grupos uns contra os outros. O mais comum que nós temos são as mulheres contra os homens, o machismo contra o feminismo, contra o feminismo e por aí vai. E nessa oportunidade nós vamos tratar a respeito de um pouco desse conteúdo que nós hoje enxergamos como a guerra dos sexos, a guerra do homem contra a mulher, a guerra do masculino contra o feminino e por aí vai. Como que o cristão deve se posicionar diante disso? Como que nós podemos, enquanto maridos, tratar bem as nossas esposas? E como as esposas podem tratar bem os seus maridos, podem realmente estar fazendo da forma como Deus deseja de cada uma delas? Nós estaremos vendo, através da palavra de Deus, o quão importante é nós compreendermos essa verdade e colocarmos em prática para o fortalecimento das nossas relações e também para o crescimento na presença do Senhor e a glorificação do Senhor através dos nossos relacionamentos e principalmente através do nosso casamento. Nós temos aqui um texto que está inserido dentro de um contexto maior. A Epístola de Paulo aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja em Éfeso. É uma igreja que partiu exatamente de um grupo que estava ali e não mudou de casa, não mudou de emprego, não mudou de localidade, não mudou de família, não mudou quase nada exteriormente na sua vida. No exterior quase nada mudou. Mas a partir do momento que Cristo alcançou os seus corações, agora eles vivem ou devem viver em uma novidade de vida. Mas como fazer isso sem mudar o exterior? Como que você pode fazer a diferença? Como você pode viver diferente sem mudar o exterior? É o que o apóstolo Paulo faz em toda essa epístola, ensinando-os a respeito do que Cristo conquistou a eles, ensinando a respeito de como foi a salvação que eles receberam e, a partir do capítulo de número 4, ele começa a explicar a respeito da importância do posicionamento do cristão, daquele que realmente foi alcançado por Cristo Jesus, para não ser igual àqueles que realmente não pertencem ao Senhor. Por isso, de forma mais clara, a partir do capítulo de número 5, ele começa a ensinar a respeito de como o marido deve se portar, a esposa, os pais, os filhos, os patrões, os empregados e por aí vai. É uma carta que, em primeiro momento, foi destinada à igreja em Éfeso.
mas ela é uma carta destinada a estar passando de igreja em igreja, uma carta que nós tratamos como carta volante. É uma carta destinada a alcançar o máximo de número de cristãos possível. É uma carta destinada a instruir as pessoas que querem viver novidade de vida em Cristo Jesus, mas não podem mudar algumas partes da sua vida, algumas partes que muitas vezes nos complicam muito, começando na família, emprego e por aí vai. O apóstolo Paulo tinha o intuito, então, de ensiná-los a como viverem em uma sociedade que não serve a Deus, sendo cristão, temente e servindo ao Senhor. E diante disso, uma vez que nós compreendemos o contexto geral da epístola e compreendemos o contexto dessa nossa perícope, nós podemos então perceber um tema geral que nós vamos tratar nessa oportunidade, que é o relacionamento conjugal que agrada a Deus. Começando aqui nos versículos 22 a 24, nós temos a nossa primeira característica, nós temos a nossa primeira orientação para termos um relacionamento conjugal da forma como agrada ao Senhor. Observe, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. A primeira orientação que o apóstolo Paulo nos passa é que as mulheres devem ser auxiliadoras idôneas ou auxiliadoras submissas. Nesse contexto, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo ele já entra em choque com muitas das coisas que nós vemos hoje. Falar para uma mulher ser submissa é o fim. É você pedir muitas vezes para encerrar a conversa ali e nem ter mais condições de conversar novamente com essa mulher. Antes que você saia desse vídeo e antes que você já dê o dislike porque você não concorda ou você não entende bem a forma como eu estou me expressando em relação a esse texto, eu peço que você aguarde, porque a submissão da perspectiva bíblica ela é muito boa para a mulher. E eu vou te explicar o porquê. A começar aqui, o apóstolo Paulo fala para as mulheres serem submissas. Sim, fala para serem submissas, mas única e exclusivamente ao seu marido. Isso já quebra muito do que nós entendemos hoje em relação ao machismo. Muitas mulheres entendem que ser submissa tem que ser a todos os homens. O apóstolo Paulo restringe isso unicamente ao seu marido, unicamente ao marido dessa mulher. E isso é muito importante para nós, meus irmãos, porque a mulher ela não é inferior ao homem. A mulher ela não é menor do que o homem, mas a mulher ela tem um papel diferente do homem. Por isso, nós vemos que a mulher ela foi colocada para ser a auxiliadora, não a que lidera o relacionamento conjugal, o relacionamento dentro do lar, mas a que auxilia, a que capacita o homem a ser o que ele deve ser dentro do seu lar. E é por isso que nós vemos que vocês, mulheres, são mais frágeis do que os homens. Não adianta nós fingirmos que não é assim, não adianta nós taparmos os nossos olhos e falarmos que não é assim que funciona. As mulheres, fisicamente, são mais frágeis do que os homens. Tem exceções? Claro que sim, mas na grande maioria as mulheres são mais frágeis do que os homens. Isto até que tem alguma situação complicada. Pare para lembrar dentro do seu lar, dentro da sua relação, dentro da sua casa, quando você e o seu marido ficaram doentes. É um momento muito interessante, porque quem cuida dos dois quando ambos estão doentes? É a mulher, obviamente. Porque no momento no qual o homem sabe que está doente, ele entrega os pontos, se prostra e aí acabou. Enquanto a mulher não for lá e cuidar, der um jeito, der um atendimento a ele, ele vai realmente definhar e acreditar que realmente chegou o seu fim. As mulheres, fisicamente, são mais frágeis, mas isso não significa que elas não tenham capacidade. Vocês têm muita capacidade. Tanto que Deus colocou vocês para serem as auxiliadoras, para serem aquelas que, de forma submissa a Cristo, em primeiro lugar, e depois aos seus maridos, irão conduzi-los a estarem cumprindo o seu papel, cumprindo realmente o seu papel. Nós vemos hoje que muitas vezes as mulheres reclamam que o marido não cumpre, não realiza o seu papel de marido e ficam chateadas, ficam reclamando, mas muitas vezes nós vemos mulheres tomando a dianteira em relação a isso, ao invés de tentarem corrigir essa situação do marido. As mulheres foram colocadas para serem submissas, não para estarem liderando, não para estarem na posição de líderes, daquelas que assumirão a liderança. A submissão, ela não significa ser capacho, estar abaixo do outro. A submissão significa que você está em outra parte de uma mesma missão. A função de liderar é do homem. A função de ser liderada para este ponto é exclusivamente da mulher. Entenda que sem o líder, não tem como os liderados saberem o que fazer.
E tem os liderados, não tem o que o líder liderar, não tem a quem o líder conduzir para estar fazendo o que é certo, o que é direito. Por isso, observe que a mulher, ela foi colocada para ser a que auxilia, a que capacita o homem a estar completando, estar concretizando aquilo que é dever dele. Por isso, entenda da seguinte forma, minha irmã. Não é qualquer homem que você deve ser submissa. É o seu marido. Única e exclusivamente ao seu marido. Até você se casar, é ao seu pai e à sua mãe, como nós bem entendemos na nossa cultura. Depois que você se casa, é exclusivamente ao seu marido. E essa submissão ela deve ser voluntária. Ela não é um ponto no qual o seu marido vai te exigir a submissão. Mas você entendendo o que significa a submissão, entendendo os benefícios dela para a sua vida, automaticamente, de forma voluntária, você estará se portando como uma mulher que é submissa ao seu marido. A esposa, ela deve entender que a submissão não é se rebaixar, mas ocupar o lugar que é dela por direito, ao lado daquele que é o cabeça, que é o marido. Não significa que você não tem vez nem voto dentro da sua casa, longe disso. Não significa que você não pode opinar a respeito de coisas dentro do seu lar, não significa isso. Significa que você não precisa consertar o telhado da sua casa. O seu papel é avisar o seu marido que ele precisa consertar. Significa que você não precisa, às vezes, pegar a roupa do seu marido que está jogado pela casa. É o seu papel avisá-lo que ele tem que fazer isso. Significa que você não tem que se preocupar em gastar suas forças para resolver o problema. O seu papel é avisar que existe um problema. E aí, junto com o seu marido, sentarem e conversarem para ver como deve ser realizado, como deve ser resolvido esse problema. Entenda que a submissão é ótimo para a mulher. Tira das suas costas um fardo muito grande e deixa sobre ela única e exclusivamente a obrigação de avisar o seu marido que ele está fora do trilho ou que ele não está fazendo da forma adequada. A submissão para a mulher é algo benéfico porque a capacita a exercitar a sua feminilidade para estar exclusivamente servindo a Deus e contribuindo para o seu marido também servir a Deus no seu lar. Por isso, a esposa deve enxergar no marido, enquanto cabeça do lar, o seu protetor, aquele que de fato realmente deseja o seu bem, assim como Cristo vê a igreja, assim como Cristo trata a igreja e a igreja trata a Cristo, é assim que a mulher deve fazer. A igreja é totalmente submissa a Cristo, porque ela confia totalmente que Cristo faz tudo quanto que é possível na perspectiva divina para que sejamos abençoados. Ele não mede esforços. Por isso, a igreja confia e a igreja é submissa. É baseado no amor, o amor que Deus deu à igreja e a igreja destina a Cristo Jesus. Da mesma forma, a submissão ela não é fruto de exigência, é fruto de um cuidado que a mulher recebe e ela se sente confortável para depender totalmente do homem. Totalmente do homem. Significa que se você não trabalha fora da sua casa, se você trabalha apenas, e esse apenas é entre aspas, porque dá muito trabalho o trabalho do lar, todo o salário que o seu marido recebe não é do seu marido, é de vocês. Você ajuda a ele a estar chegando em casa e encontrando um ambiente que o capacite a descansar. Tudo o que ele recebe é de vocês dois, não é apenas dele. A submissão não significa que você não tem recursos, não significa que você não tem direitos, mas significa que você não precisa exigir nada, porque o seu marido estará provendo cada uma das suas necessidades. Por isso, entenda, a sua posição é de ser auxiliadora, de ser submissa, é estar em outra posição na mesma missão, não a de líder, mas a de liderada. Por isso, entenda que uma vez que você entende o seu papel e se coloca a fazê-lo da melhor maneira possível, você só tem a ganhar. Você só tem realmente a ganhar para a sua vida. Quando os seus desejos coincidem com o do seu marido, muitas vezes você tem facilidade de ser submissa. Mas o apóstolo Paulo diz que deve ser em tudo. Por isso, entenda, a submissão não é algo fácil, mas é algo muito, muito necessário para a família viver em harmonia. Seja submissa ao Senhor e ame profundamente o seu marido, e esse amor te capacitará a confiar. E ele não precisará exigir a sua submissão, você terá prazer em estar fazendo isso. Será de forma voluntária. Você terá prazer e estará alegre por estar sendo submissa ao seu marido. Assim como a igreja tem prazer, tem alegria no coração em ser submissa a Cristo Jesus. E unicamente a Cristo Jesus. Da mesma forma que eu, enquanto pastor, não sou o dono da igreja, da mesma forma que o conselho dessa igreja, ele não é o dono da igreja, o marido ele não é dono da esposa.
A esposa, ela realmente é submissa, ela é auxiliadora ao marido, mas não é uma posse do marido. Os dois são um só, duas partes de um mesmo ser, de um mesmo relacionamento. Você não é menos importante do que o seu marido, você só tem obrigações diferentes. E faça essas obrigações, cumpra essas obrigações da melhor maneira possível. Seja uma auxiliadora submissa. Por mais redundante seja essa expressão, seja uma auxiliadora submissa. Em primeiro lugar, a Cristo Jesus e depois ao seu marido e unicamente ao seu marido enquanto homem. Nenhum outro homem, somente ao seu marido. Seja submissa e veja como o seu relacionamento, a sua vida, será muito, muito melhor. Pode respirar agora, pode se acalmar. Não era tão ruim quanto você pensava, não é mesmo? A submissão, ela é benéfica para a mulher. E o marido agora vai começar a ter a parte complicada, porque o marido, para ter uma mulher submissa dessa forma, ele não pode ser de qualquer forma. Ele não pode ser um homem turrão, não pode ser um homem que só exige, só cobra. Ele tem que ter várias características. Ele deve possuir várias características que o texto nos apresenta, que o texto nos aponta, para de fato ter uma mulher dessa forma, uma mulher submissa como o Senhor ordena. E nós temos então, do versículo 25 ao versículo 33, algumas características, algumas orientações que o apóstolo Paulo passa para que o homem realmente tenha essa mulher submissa. E nós vemos os maridos devem ser líderes submissos. Como eu apontei, a mulher deve ser submissa em primeiro momento a Cristo e depois ao seu marido. E o homem, antes dele ser um líder, antes dele ser o cabeça da sua mulher, ele deve ser totalmente, integralmente, 100% submisso a Cristo Jesus. Totalmente a Cristo Jesus. Se você, mulher, tem um homem que é 100% submisso a Cristo Jesus, não tema ser submissa a Ele. E se você, homem, deseja uma mulher totalmente submissa a você e a Cristo, em primeiro lugar, seja submisso a Cristo Jesus. É sua obrigação, é o seu papel. Para ser um bom líder, para ser um bom líder para sua casa e para sua família, você deve ser submisso a Cristo Jesus. Começa aí. Uma vez que você é submisso a Cristo Jesus, o texto nos mostra características que você deve seguir. Começando no versículo 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Primeira orientação que nós temos para o marido realmente ser esse homem submisso a Cristo Jesus é amar a sua esposa de forma abnegada. A abnegação, ela tem o sentido de não esperar algo em troca, algum tipo de retribuição. Você deve amar a sua esposa, depois de Cristo Jesus, acima de todas as pessoas. Abaixo de Deus, a sua esposa é a sua prioridade máxima. E você deve amá-la, deve cuidá-la, deve zelar pela integridade da sua esposa em todos os âmbitos possíveis, sem esperar nada em troca. Sem esperar absolutamente nada em troca. É sua obrigação amar a sua esposa e zelar por ela em todas as áreas da vida dela, porque ela é submissa a você, você é submissa a Cristo, e você deve cuidá-la como Cristo cuidou da igreja. Portanto, você deve se doar ao máximo para que a sua esposa tenha todas as suas necessidades atendidas, sem esperar nada em troca, sem esperar absolutamente nada da parte dela. Entenda, você, marido, quando ama a sua mulher de forma abnegada, ama de fato, assim como Cristo amou a igreja, você vai se doar ao máximo, em tudo o que for preciso, para que todas as necessidades dela sejam atendidas. Você, marido, ame a sua esposa de forma abnegada. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Você deve, além de amar de forma abnegada a sua esposa, deve santificá-la. O sentido de santificar não é de você tornar a sua esposa santa, porque você não tem condições de fazer isso. A santificação é individual, como nós sabemos. Porém, você, enquanto marido, deve proporcionar dentro do seu lar um ambiente que reforce a sua esposa o entendimento de que ela deve buscar a santidade, a santificação pessoal. E isso deve começar a partir do momento que você, enquanto cabeça, enquanto líder, dá o exemplo que ela deve seguir. Você deve ser o primeiro a buscar santificar-se. Buscar a santificação através da leitura da palavra, buscar a santificação através da oração, através da intimidade com Deus. Você é o responsável pela vida espiritual dentro da sua casa. Você é o líder. Você é o líder. Você é o responsável pela espiritualidade na sua casa. Comece por você, convidando a sua família para o culto doméstico.
começando a chamar sua esposa ou seus filhos, se você tiver, para estarem com você, orando antes de comer, orando antes de se deitar, agradecendo a Deus pelo dia, colocando os problemas diante do Senhor. A santificação começa quando nós dependemos somente de Deus. E você, que deseja uma mulher submissa, deve levá-la a cada dia a se submeter a Cristo Jesus, através da santificação, começando pelo seu exemplo, pela sua postura pessoal diante dessas situações. Além disso, versículos 27 e 28, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Note bem, a mulher deve ser submissa. O homem deve amar a mulher de forma abnegada, deve santificá-la, levá-la a buscar a santificação e deve também gratificá-la. A gratificação é a forma com a qual o marido reconhece todo o esforço da mulher em estar atendendo às suas necessidades. Significa que a gratidão ou a gratificação ela é demonstrada de várias formas. Se você chega e a sua casa está arrumada, meu querido, alguém arrumou, alguém providenciou a arrumação da sua casa. E normalmente é a sua esposa. Não porque seja trabalho de mulher, mas porque normalmente o trabalho dela, enquanto dona de casa, é isso. Se você não tem condições neste momento de estar fazendo esse trabalho porque você está fora, reconheça, porque alguém teve que fazer. Alguém teve que limpar esse chão bonitinho que você está pisando e que antes não estava limpinho, porque você provavelmente não contribuiu para a limpeza e estava sujo. Entenda que a gratificação ela envolve você elogiar, reconhecer o esforço, o trabalho daquela que não mede esforços para você encontrar uma comida quentinha, uma cama arrumada, uma roupa lavada, não mede esforços para cuidar de você. Entenda que o trabalho doméstico não é função só da mulher. O trabalho doméstico é função de todo mundo que mora na casa, isso é óbvio. Mas você, enquanto marido, se o seu trabalho não permite você trabalhar dentro do seu lar ou participar de forma mais ativa do trabalho doméstico, reconheça mais ainda todo o esforço da sua mulher para estar suprindo a sua ausência nos trabalhos domésticos. Se você não pode participar, reconheça ainda mais o quão realmente a sua esposa é devota ao Senhor e o quanto ela é submissa a você, cuidando de ti em todos os momentos. A gratificação envolve você entender que você é responsável por cuidar de todas as áreas da vida da sua mulher, incluindo o coração dela. Todas as vezes que você deixa passar batido a comida gostosa que ela fez e você não elogiou, você realmente está falhando enquanto marido. É seu dever reconhecer tudo o que ela faz, visando a glória do Senhor e visando o seu bem. Você deve reconhecer todas as áreas nas quais ela tem se esforçado para ser melhor, para a glória do Senhor e para o seu benefício. Entenda que você, enquanto marido, para gratificar sua esposa, deve prover meios para ela estar realmente se produzindo também de forma estética. Ou seja, se você, enquanto marido, tem condições de permitir que parte da verba ou parte da arrecadação da sua família seja destinada para sua mulher e para um salão de beleza, para se cuidar, faça isso. É a sua obrigação prover os cremes, os perfumes, os produtos de maquiagem, os produtos estéticos em geral que a sua esposa necessitar. Para a casa ficar bonitinha, ela tem que muitas vezes deixar de se cuidar. E você, enquanto marido, tem que cuidar da sua esposa, como Cristo cuidou da igreja. As expressões que aparecem aqui são bem contundentes. Diz, sem mácula nem ruga, sem qualquer tipo de defeito. O sentido é que Cristo doou-se ao máximo que a igreja precisava para que nós, enquanto servos do Senhor, pudéssemos ser aceitos diante do nosso Deus. E você, enquanto marido, não deve medir esforços para sua mulher não apenas aparentar bonita, mas se sentir bonita. Quanto mais você investe na sua mulher, mais você ganha, porque ela fica bonita para você. Por isso, não se preocupe se é muito dinheiro, se é muito caro, se ela vai ficar bonita, é para você. Tenho certeza que você prefere a sua mulher bonita do que feia. Eu tenho certeza que você prefere a sua mulher mais produzida do que desleixada. O seu dever é prover os meios para ela fazer isso. E você, mulher, cobre do seu marido. É obrigação dele prover os meios para você ficar cada vez mais bela para o Senhor e para o seu próprio marido. É obrigação do seu marido prover isso para você. Além disso, os homens devem entender que para gratificar as suas mulheres, eles devem capacitá-las a serem o que elas devem ser. Você deve aceitar a sua mulher como ela é. Você casou. Antes de casar, você deveria ter aberto os olhos e visto os defeitos. Casou, fecha os olhos e agora os defeitos não importam mais.
Casou, meu companheiro, agora é até que a morte o separe. Entenda que você deve capacitar a sua mulher a cada dia desejar melhorar, não para você, mas para a glória do Senhor. Você deve gratificá-la ao dar espaço para ela ser sincera com você, abrir o seu coração contigo e demonstrar tudo o que muitas vezes preocupa o seu coração. Por isso, entenda, a cada dia que você investe na sua família e de forma mais direta na sua esposa para gratificá-la, seja através de elogios, através de gestos, através de presentes, através de cuidados, quem ganha é você. Porque você está cumprindo seu papel diante do Senhor e está deixando uma mulher muito, muito feliz ao seu lado. Para você não perder a conta aí, amá-la de forma abnegada, santificá-la e agora nós vimos a respeito de gratificá-la. Não perca a conta, já temos 3. Os versículos 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Você deve honrar a sua esposa. Honra significa você dar uma consideração, demonstrar uma consideração por um feito ou por alguma realização de alguém. De forma mais direta, significa que você coloca essa pessoa em uma distinção das demais. Você coloca essa pessoa como se estivesse num pedestal, não de adoração, mas de estar em um local diferenciado das demais. Honrar a sua esposa é a cada dia você entender que tudo quanto ela necessita é sua obrigação. Se a sua esposa deseja fazer uma faculdade, meu parceiro, você é o primeiro a desejar. Você deve ser o primeiro, meu irmão, a desejar que ela consiga isso. Você deve prover os meios para isso. Ah, mas eu vou ter que cuidar dos filhos. São seus filhos também. Ah, mas eu vou ter que limpar a casa. A casa é sua também. Ah, mas eu vou ter que fazer o almoço. Você come também. A sua obrigação enquanto marido é ajudar a sua esposa a sempre realizar os seus sonhos. Todos vão ser possíveis? Não, nem todos vão ser possíveis. Mas o que tiver ao seu alcance é a sua obrigação. Se a sua esposa deseja fazer algum curso, deseja se aprimorar, deseja voltar ao mercado de trabalho, você, enquanto marido, deve ser o primeiro a apoiá-la. Honrar não é apenas você contar para as pessoas que você tem orgulho da sua esposa. Honrar é ser o primeiro a apoiá-la em tudo o que Deus colocar em seu coração. É sua obrigação enquanto marido. Quer uma mulher submissa? Deve honrá-la em todos os momentos. Em todos os momentos. É sua responsabilidade enquanto homem, enquanto servo do Senhor e principalmente enquanto marido, honrar a sua esposa em todos os momentos. Os projetos, sonhos, os objetivos da sua esposa passam a ser seus também. Entenda que vocês não são seres separados, são a sua carne. E eu tenho certeza que você deseja uma mulher submissa. E para ter uma mulher submissa de forma voluntária, a sua obrigação é, a todo instante, procurar prover meios para ela alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, as suas metas. É sua obrigação. Enquanto um marido que realmente é submisso a Cristo Jesus, é sua obrigação honrar a sua esposa em todos os momentos. Honrar aquela que lhe é submissa, aquela que não mede esforços para cuidar de ti. Não perca a conta mais uma vez. Amá-la de forma abnegada, gratificá-la, santificá-la, honrá-la e, por último, nós temos aqui nos versículos 29 a 33. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. A última orientação que o apóstolo Paulo nos passa é respeitá-la. Você deve respeitar a sua mulher. O marido deve respeitar a sua mulher e isso envolve, por mais surpreendente que possa parecer para você, os seus sentimentos e o seu corpo. A sua mulher não é um objeto para você ser satisfeito nos momentos que você precisa. Não é. A sua esposa é um ser humano que tem a mesma validade aos olhos do Senhor que você. Vocês são iguais, exatamente iguais, com papéis diferentes nessa relação, mas exatamente iguais. A mulher não é um objeto sentimental ou sexual do marido. Não é de forma alguma. A esposa é para ajudá-lo na sua missão. E quando o marido cuida bem da esposa, ele não precisa cobrar absolutamente nada dela, porque ela de fato vai fazer. Ela de fato vai se esforçar para fazer. Você, enquanto marido, entenda que o maior prazer da sua vida
deve ser entender que a sua esposa se sente respeitada, amada, protegida dentro da sua casa. Entenda que o seu relacionamento com o Senhor deve refletir na forma como você trata a sua esposa. Você não precisa alterar o tom de voz para mostrar que é você que manda dentro da sua casa. O respeito começa quando você trata ela de igual para igual. Você não precisa gritar, não precisa alterar o tom de voz para conversar e explicar que ela está equivocada em algum momento. Melhore seus argumentos. Respeite a sua esposa, como ela te respeita e como a igreja respeita a Cristo. Você é submissa a Cristo ou não? Se você é, respeite a sua esposa, o corpo e os sentimentos da sua esposa. Aquele que de fato ama a sua esposa, ele de fato se ama também. Aquele que de fato respeita a sua esposa, ele também se respeita e respeita ao Senhor. Ame-a como você se ama, para que assim você a respeite e assim ela também respeite a você. Sem abusos, tanto emocionais quanto físicos. Sem abusos de qualquer forma. Ela não é sua posse, ela não é seu objeto. Ela é carne da sua carne. Vocês dois são um ser. Respeite a sua esposa e veja como ela vai te respeitar também. Ame a sua esposa acima de todas as coisas, abaixo somente de Deus. E veja como a cada momento respeitá-la, amá-la, honrá-la, santificá-la e gratificá-la não será nenhum peso para você, mas será um prazer. Será realmente um prazer muito grande para o seu coração. Respeite a sua esposa, respeite aquela a quem Deus te confiou. Portanto, meus queridos, nós vemos aqui que casamento é uma área que nos permite a prática de aprendermos a cada dia e de glorificarmos ao Senhor em cada momento. Não é algo fácil, não é algo para ser levado de qualquer jeito e não é para qualquer um. Casamento é para aqueles que de fato querem glorificar o nome do Senhor juntos de outra pessoa. Nesse período de quarentena, nós temos enfrentado muita dificuldade, porque estar confinado, dentro de casa, por mais que você ame a pessoa, 24 horas por dia, sem poder sair, sem poder fazer uma coisa diferente, deixa a gente estressado. E nesse domingo, nós estamos finalizando o mês de maio, que é o mês da família. E é muito oportuno que nós entendamos que, se nós queremos a nossa família melhor, nós precisamos melhorar a partir do relacionamento do homem com a mulher, do marido com a esposa, do esposo e a esposa. É muito importante nós entendermos que Cristo Jesus nos resgatou para nós abrirmos mão do nosso orgulho. Por isso, não durma brigado com a sua esposa, não durma brigado com o seu esposo. É importante que nós sentemos e conversemos, resolvamos os nossos problemas, esfrie a cabeça e converse, dialogue de uma forma melhor, exponha os seus sentimentos, exponha o que se passa no seu coração, tanto você marido como você esposa também. É importante que nós sejamos sinceros com o nosso cônjuge, porque somos uma só carne e caminhamos na mesma direção, que é a glória do Senhor. Portanto, se você de fato deseja a glória do Senhor, se você de fato deseja viver da forma como Deus exige, se você é mulher e é casada, esteja submissa à vontade do Senhor e seja submissa ao seu marido. E se você é um homem e é casado, seja submisso à vontade de Cristo Jesus e seja um líder que não comete abusos de nenhuma natureza com a sua mulher. Ame a sua mulher como Cristo a amou. Por isso, mulher, o seu papel é só um, ser submissa. O do homem é te amar, te respeitar, te honrar, te gratificar e a cada dia te levar a estar cada vez mais santa, a cada dia desejar a santidade através do seu exemplo. São 5 obrigações, 5 orientações que o texto nos passa para os homens e apenas uma para as mulheres. Mulheres, sejam submissas. Homens, já sabem, 5 orientações práticas para a sua vida. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Se necessário for, volte o vídeo. Analise onde você precisa melhorar, onde você precisa consertar e vamos todos crescer nesse ambiente familiar de amor e de consideração uns pelos outros, entendendo que cada um de nós temos um papel na mesma missão, glorificar e servir ao nosso Senhor. Que Deus abençoe ricamente você e a sua família. Feche seus olhos, vamos orar e assim pedir ao Senhor para aplicar essa mensagem nos nossos corações e nos capacitar a entendermos melhor o que Ele deseja de cada um de nós. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas, por essa oportunidade que nós tivemos de meditar na Sua Palavra. E a nossa oração, ó Pai, que o Senhor fale aos corações de todos aqueles que assistiram a esse vídeo. Incomode os corações dos maridos para que eles entendam o seu papel. Incomode os corações das esposas, ó Pai, para que elas possam entender o seu papel.
Que nós possamos a cada dia não fugirmos da nossa obrigação, mas encará-la de frente, ó Pai, encará-la com coragem, porque o Senhor nos ordenou e o Senhor nos capacita a estarmos colocando em prática aquilo que é obrigação nossa. Por isso, ó Pai, cuide dos nossos corações, cuide dos cônjuges, cuide das famílias, ó Pai, que terão acesso a esse vídeo. Que eles possam entender que o compromisso maior deles é com o Senhor. Nos capacite, ó Pai, a vivermos da forma como o Senhor deseja e não da forma que nos satisfaz. E nos ensine a termos prazer em glorificarmos ao Senhor e vivermos da forma que Ele apraz. Nos abençoe, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos, é muito prazeroso fazermos parte de uma família, não apenas física, mas principalmente uma família espiritual. Que Deus nos capacite a valorizarmos e muito aqueles que estão conosco. Que você, enquanto mulher, ame o seu marido e seja submissa a ele, como a igreja em relação a Cristo. E você, marido, que você ame a sua esposa e cuide dela como Cristo cuidou da igreja. Que Deus nos capacite a cuidarmos bem de todos aqueles que Ele tem nos confiado. Feche seus olhos, vamos orar, encerrar esse nosso momento de meditação na palavra do Senhor. Logo após, teremos a nossa bênção. Oremos. Santo Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, oramos agradecidos, porque este momento foi para refrigério das nossas almas, para o nosso aprendizado e também para o nosso crescimento diante do Senhor. Nos capacite a abrirmos mão do nosso orgulho e crescermos para a glória do Senhor. Abençoe ricamente a todas as famílias que tiveram acesso a esse vídeo e que possamos iniciar esta semana colocando em prática o que temos aprendido do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre os irmãos aqui reunidos e todos os irmãos espalhados pela face da terra,
hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe ricamente sua vida, tenha uma excelente semana e fique com Deus.